Bom. Tá aí, nossa aula de simulação. Antigamente, no currículo antigo, essa disciplina, o nome dela era modelagem ambiental, né? Então, agora mudou o currículo e ela se chama simulação de sistemas ambientais, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, o professor vai compartilhar com vocês aqui a tela. Lembre-se, pessoal, vocês estão como se estivesse uma sala de aula. A qualquer momento vocês podem chamar o professor, a qualquer momento vocês podem, né, fazer questionamentos. Ó, professor, não entendi, volta, tá? Fiquem bem à vontade, ok? A nossa aula vai ser gravada também, qualquer dúvida que depois vocês queiram acessar, vai estar disponível. Então, todo mundo está enxergando minha tela aí? Sim. Sim. Perfeito. Então, tá. Então, só para lembrar, o acesso, então, à nossa plataforma, lembrando que vocês, é interessante não, acho que tu nem consegue mais acessar sem usar esse e-mail aí, né? Então, não sei se vocês perceberam, mas mudou a plataforma, antes ela era amarelinho. Se enxerga o meu mouse? Enxergam, né? Sim. Sim. Era amarelinho aqui, agora mudou, tá azulzinho, deu uma repaginada, ficou um pouquinho diferente, não sei se vocês tinham percebido. Né? Sim, o ícone também mudou, né? Mudou, né? Então, eu já falei um pouquinho de mim, também aqui tem meu currículo, meu e-mail, até tá meu e-mail de acadêmico, né? Eu também fui aluno da UBRA, né? O meu e-mail é Maurício, deixa eu já arrumar aqui, daí já fica oficialzinho aqui para vocês. Agora vocês receberam o convite agora da sala de aula, mas é isso aí, mauricio.schmidt@ubra.br, ok? Bom, aqui é só um pequeno aviso, né? O COBEC é um congresso de engenharia química, então, para quem quiser aí participar de congresso, onde vai falar um pouco sobre profissões, é um congresso brasileiro de engenharia química, mas vocês sabem que a química e a engenharia ambiental são tem muita semelhança, né? Por exemplo, para vocês fazerem aí um processo de licenciamento de uma indústria, vai demandar que vocês tenham algum conhecimento em química, né? Para vocês fazerem algumas outras atividades, né? De dispersão de poluentes, que é um dos temas que a gente vai falar nessa disciplina, o conhecimento também das substâncias, né, das propriedades, tudo isso acaba, né, fazendo parte, né, intrínseca da disciplina não, do curso de engenharia ambiental. Então é muito útil, tem área ambiental nesse congresso, e era para ter ocorrido ano passado, mas em virtude do Covid, foi transferido para esse ano, e em princípio é para ser presencial, mas olha o que está acontecendo, acho que o mês de março tem alguma coisa muito, muito séria, porque no mês de março parece que a coisa meio que dá uma desandada, né? E a gente tem visto aí que os índices, os números aí têm sido bem alarmantes e não sei se vai rolar presencial. Mas se não rolar presencial, igual o evento ele vai sair, tá? De forma remota. Então, ele é bom, porque ele serve como horas complementares, ele serve para vocês complementarem também o conhecimento de vocês na área, também serve para vocês fazerem alguma publicação de TCC ou de trabalhos que vocês tenham desenvolvido. Então, fica a dica aí, deem uma visitada lá e vejam as áreas, né, que vão estar envolvidas. Bom, nós vamos falar nessa primeira aula. Então, vou fazer uma breve apresentação da disciplina, vou trazer para vocês os conteúdos, como vai funcionar a avaliação, né, e depois a gente vai começar já a
para trabalhar um pouco sobre introdução à modelagem matemática de processos, né? Lembrando, vou falar sobre software, vou falar um pouco sobre o uso, né, e aplicações da engenharia, processos físicos, químicos, biológicos, que é essas as áreas, basicamente, que a gente vai estar envolvendo aqui no nosso curso. Vou trabalhar também um pouquinho de balanço de massa, energia e momento, né? Então, com isso nós vamos ver na primeira aula. Claro, depois a gente vai aprofundar mais, mas uma visão geral a gente já vai ter, tá? Então, ao longo do semestre, vamos trabalhar esses 8 tópicos. Então, princípios de modelagem matemática, processos químicos e físicos, modelagem dinâmica estacionária, dispersão de poluentes em meio aquoso, dispersão de poluentes atmosféricos, modelagem de dispersão de poluentes no ar e na água, fluxo de água em meio poroso, transporte e atenuação de contaminantes em meio poroso, que é em solo, né? E a modelagem, né, desses processos. O professor vai usar um software livre, free, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas a gente sempre vai procurar estar trazendo essas alternativas free, né? Vocês também vão conhecer alguns softwares pagos, só que a gente não teve feed, nós não tivemos recursos para poder estar aplicando nas nossas máquinas. Então, a gente vai ter noção, vamos fazer uma simulação mais hard, mas isso não quer dizer que a gente também não vá estar passando ou permeando os outros softwares de simulação. Então, só para a gente falar um pouquinho sobre a plataforma, né? Então, vamos aproveitar que agora a plataforma abriu. Lá está ela. Então, a gente acessa aqui a nossa disciplina Química orgânica. E que tem coisa nova aqui. Simulação. Olha aqui. Coisa nova no sistema aqui. Simulação de sistemas ambientais. Tu vê, ó, mudou. Antes a simulação de sistemas ambientais, para mim, estava verde, ó. Tudo bem, não tem nada a ver, né? É frescura, mas só para mostrar aí, ó, que mudou. Por isso que eu acho que estava travando todo o meu sistema aqui. Vou ficar lá com a cópia, ficar azulzinho bonito. Eu prefiro o azul do que o verde, né? Embora foi uma chinelada bem dada que a gente tomou nesse domingo, né? Mas vamos lá. Então, a nossa plataforma é essa aqui. Então, como é que ela está dividida? Aqui tem o bloco introdutório. Aqui vocês têm, então, todo o cronograma das aulas. Vocês também têm o plano, tá, que fala um pouquinho sobre as disciplinas, como é que vai funcionar. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Então, aqui nós temos desde a ementa do curso, que fala sobre os temas, quais são as competências que a gente espera que vocês tenham no final desse semestre. Por quê? Porque ao longo do semestre, a gente vai trabalhar conteúdos, vamos trabalhar teorias, e vocês vão ter espaços para aplicar, né, essa teoria. Então, o professor vai avaliar as habilidades de vocês para isso, né? Também vou estar muito focado na atitude de vocês, né, no quanto que vocês se envolvem para que a coisa aconteça. Por quê? Porque a gente tem um objetivo muito, muito forte, com que vocês sejam profissionais que tenham valor, né? Profissionais que saibam ser, né? que compreendam de fato, né? Que dentro de cada uma das disciplinas, o que aquela disciplina, então, venha contribuir para que tu seja o melhor profissional possível, né? Seja ético, né? Seja verdadeiro, e saiba utilizar do conhecimento para estar gerando, então, os recursos. Então, tudo aqui está bem explicadinho, como é que funciona, também tem o cronograma.
aula a aula. Então, nós vamos ter um total de 24 encontros e o 25º é a avaliação final. E, em princípio, tá, as avaliações vão ser do encontro 23 e do 25º, vão ser presenciais, em princípio. Mas, como vocês bem sabem, o ano passado inteiro, as avaliações finais, elas acabaram sendo remotas também. Mas isso é uma coisa que até o professor colocou um asterisco aqui, consultar a instituição sobre o local e motivos que possam alterar o formato em virtude de circunstâncias de força maior. É bom a gente estar sempre preparado, né? Então, isso está disponível aqui dentro do aula. O professor chama aula porque é o ambiente, né, de aprendizagem, né, esse é o nome dele. Aqui a gente chama, então, que são um roteiro de aprendizagem, onde nós vamos estar, então, passando aí o passo a passo para o desenvolvimento, né, do nosso conhecimento. Então, aqui o professor coloca um aviso muito importante. Isso aqui é importante vocês lerem. Então, as nossas aulas, elas vão ter 1h30 síncrona, que é esse momento aqui de troca, onde isso vai ser presencial ou síncrono. Se voltar às aulas presencial, vai ser presencial. E depois a gente tem mais 30 minutos, né, de forma presencial também, só que o professor vai ficar com a tela aberta, vou desligar o áudio e vocês vão ficar fazendo a atividade de vocês, né? Um preparatório, um aprofundamento teórico. Essa é a primeira parte, é o aporte teórico de conhecimento. Então, dentro dessa primeira parte, vocês vão estar recebendo conteúdo, vocês vão estar, a gente vai estar explanando a disciplina, vocês vão estar assimilando isso, né? Depois vocês vão ter mais um momento de leitura, reflexão dentro dessas primeiras 2 horas, né? Fechada, então essa primeira 1h30 ela vai ser gravada, daí depois de 1h30, então eu paro, e daí o professor fica acompanhando vocês até, né, às 10 horas da noite. Então, depois desses 30 minutos assíncrono, que vocês vão ter, né, essa complementação teórica, nós entramos em 1 hora assíncrona, que o professor desliga o vídeo dele, né, eu fico aqui, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem vir até a minha sala, daí a gente conversa, né, modo de dizer, mas seria semelhante a uma sala de aula. Vocês, estou com uma dúvida, professor, me ajuda aqui. Se for uma dúvida muito particular, a gente pode abrir uma sala em paralelo, que a gente não precisa falar na frente da turma, mas nós podemos conversar em particular, tem, os recursos existem, então fiquem bem tranquilos. Então, em princípio, até às 8h30, então é gravada, começa às 19h, vai até às 8h30, lembrando que essa é uma disciplina presencial, então a frequência tem que ser de 75%, então não é à toa que o professor fica tirando os prints, né? O professor também recebe um relatório da aula, do horário que vocês entram, né, e do horário que vocês saem, então tem como a gente monitorar o período que vocês estiveram conectados, e isso conta, então, como presença e ausência. Claro, professor, eu tive um problema, caiu a internet, blá, 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 daí qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer recado, vocês podem usar essa sala de interação aqui. Na sala de interação, vocês podem colocar vídeo, vocês podem escrever perguntas. Professor, caiu minha internet, eu vi que a minha presença não foi registrada, pode registrar para mim? Então, vocês, é só botar aqui um participar, vocês podem gravar um vídeo, anexar um documento, o que vocês precisarem, vocês usem, então, essa sala de dúvidas, questionamentos e recados.
É bem completinha a ferramenta. Dá para a gente usar ela bem. E eu acho que é importante vocês terem esse primeiro contato também, para que vocês possam explorar ela ao máximo. E qualquer dúvida, sempre à disposição, tá? De qualquer maneira. Pode ser uma mensagem no particular, aqui à esquerda, ou pode ser na própria sala de interação. Sempre que for questões de falta, de presença, de questionamento sobre conteúdo, é bom colocar aqui, porque às vezes a tua dúvida é a dúvida do colega. Então, a gente já explica para um e já mata os outros. Esses 2 blocos vão ser o espacinho para as avaliações, então a gente vai ter o AP1, o AP2, então somando os dois das 4 pontos, e o bloco de sistematização que vai entrar, então, o espaço para a prova semestral, e caso o cara não atinja a média 7, tem mais aqui o espaço também da avaliação final. Que, em princípio, vão ser presenciais, mas como a gente já falou, isso ainda está sendo, vai ser ainda avaliado. Nossa aula de hoje, então, está aqui. E se vocês olharem, a gente já está com todo o sequenciamento, aula a aula, com as datas, e os conteúdos, então, vão sendo inseridos logo abaixo. Então, tem como você já ver, quando que vai ser a avaliação final? Dia 20 de julho. Quando que vai ter as semipresenciais? Quando que vai ser a entrega do relatório virtual? E assim, aqui vai ser, então, a disponibilização, algum aviso, mas o fechamento da avaliação vai ser, então, nesse blocos, para facilitar, né, o momento da... Ok? Alguma dúvida? Podemos continuar? Sim? Sim, tudo certo. Tranquilo. Bom, então, já vimos aqui o plano. A questão da metodologia, o professor, então, já explicou. Primeiro, teoria, depois a prática. A prática é mais ou menos aplicar o conhecimento que vocês adquiriram, através de um exercício, através de um desafio. Hoje a gente já vai ter um desafio. Hoje eu já vou estar instigando vocês a modelar. Uma coisa bem simples, né? Vai ser um mero escoamento de um tanquezinho, mas vocês vão ver que já vai dar para a gente tirar bons conhecimentos e conseguir trabalhar conceitos já de modelagem. Então, vai ser bem bacana. Isso aqui a gente já viu. Então, a média é 7. Se com AP1, AP2 e a avaliação semestral não fechar a média 7, não tem mais a avaliação final, tá? Vocês têm uma biblioteca virtual, então, um dos conteúdos que o professor... um dos livros que o professor orienta, ele está disponível ali na biblioteca virtual, inclusive eu disponibilizei o link, e é bem facilzinho para vocês acessarem. Tá? É só vocês entrem aqui no próprio autoatendimento, alunos, aqui a biblioteca virtual, já clica aqui, ele já te manda para a biblioteca, e aqui tu consegue, então, reservar os livros que tu gosta. Não dá para baixar os livros, né? Tu acaba tendo que fazer uma leitura no computador, né? Cara, o que eu vou dizer assim? É diferente. Dá para usar, tranquilo. Dá para fazer, tranquilo. Mas, de fato, é diferente, tá? Mas o professor, então, disponibilizou o espaço e não está abrindo, mas ela está funcionando. Eu acho que deve estar com algum probleminha. Então, está à disposição aí para que vocês usem a busca. Outra coisa. Preciso pegar um livro. Preciso pegar o meu livro presencial. Como é que eu faço? Está funcionando? Tá funcionando. É bom dar uma ligadinha antes para ver, porque como uma redução do quadro ali de funcionários, às vezes um está de férias, outro, talvez, fui de manhã, estava fechado. Às vezes abre de manhã, de tarde, em princípio funciona no horário comercial. Mas dá uma ligadinha antes, tem lá o 3, acho que é
34774000, uma coisa assim, mas tem aí o telefone, bota no Google aí, acha. Liga, tá funcionando a biblioteca, funcionou, beleza, vai lá, pega o livro. Oi? E estavam vendendo para os lugares. Alguém quer falar? Não? Morreram do contato aqui. Tá. Então, agora, eu acho que a gente já fez a parte inicial, já demos aí uma boa introduzida, né, no que será a disciplina, como será, então, a nossa avaliação. Então, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês estejam com alguma dúvida, o momento é agora. Ok? Então, não havendo dúvidas, vamos já então iniciar aí na nossa introdução. Bom, dentro da engenharia, tá, que é a área que vocês escolheram, vou dizer uma coisa assim, se não fosse o estudo, se não fosse a minha graduação, hoje a minha vida seria bem diferente. Então, assim, muito do que eu faço hoje é uma consequência do estudo, muito do que eu faço hoje é uma consequência, obviamente, da minha aplicação profissional, mas o estudo ele nos ajuda muito. Não é fácil, com certeza não é fácil, o cara nascer pobre não é fácil, né? Mas a gente, né, através do estudo, a gente consegue evoluir, né, a gente sempre utilizando a nossa ética, né, nós sendo um profissional que tem princípios, que tem valor, eu acho que a gente vai longe, né, e a gente tem espaço no mercado de trabalho. Então, o advento da informática então, possibilitou os engenheiros elaborarem projetos mais complexos, né, por quê? Porque ele te dá o quê? Ele te ajuda a solucionar modelos, né, permitindo prever o desempenho de um determinado equipamento ou de um processo real em um universo virtual. Então, ele te dá muito esse suporte. Então, muito do que a gente pode utilizar e vender como serviço também são investimentos, né? Porque comprar um software, nem sempre a gente vai conseguir de graça. O professor vai mostrar para vocês que de uma maneira gratuita, através de softwares livres, vocês conseguem ter uma boa noção, né? Mas dependendo da complexidade do assunto, obviamente que um software pago, às vezes se justifica o investimento para que... Vou dar um exemplo, né? Tu investir num AutoCAD, por exemplo, né? Tudo bem, você vamos dizer, tem pirata, tem isso, tem aquilo, mas o certo é tu ter a chave, é tu ter, né, o documento não, o software, para que tu possa também tá fazendo tuas plantas, tu está, né, apresentando o teu trabalho. Então, tudo isso são meios e são formas que o engenheiro é habilitado, né, e está dentro da nossa competência. Então, uma frase que eu gosto muito do Philip Swain é o seguinte: se os fatos da vida industrial parecem não jogar com a teoria que aprendeu, tenha calma e pense bem antes de negar os fatos. Então, se tem algo que não está correndo conforme a teoria que tu aprendeu, dá uma avaliada. Por quê? Porque alguma coisa não deve estar correta. Então, algum fato não está sendo levado em consideração. Então, é muito importante você checar bem. Se tu modelar algo e se tu seguiu a teoria certinha, aquele modelo ele tem que te entregar um resultado. Se ele não estiver te entregando, algo não está bem. Então, isso é o que essa frase nos traz. Entra dentro do domínio de um engenheiro. Né? Então, você como um engenheiro vai ter competências, né, e a gente chama de competências-chave aquelas competências que são inerentes à formação de vocês. Então, assim, quando a gente fala de um engenheiro ambiental, nós esperamos algo. Né? Eu, quando falo, eu vou conversar com um engenheiro ambiental da empresa tal, então já me vem à cabeça, bom, esse cara deve.
entender sobre um diagrama de fabricação. Não, ele deve entender, né? Pô, o cara é responsável pelo processo X, ele é responsável por uma estação de tratamento de água, ele é responsável por algo dentro da empresa, então ele entende o fluxo. Então ele sabe, por exemplo, que a captação da água vem do rio, passa por um equipamento A, passa por um equipamento B, né? Qual é a função dos equipamentos que vão clarificar essa água. Então, isso é fundamental. Você, como engenheiro, seja tu como um prestador de serviço, seja tu como responsável por uma área, então, está dentro da nossa missão compreender isso. Se você está concluindo o curso, que é essa disciplina, uma disciplina de final de curso, né, e ainda não assimilou bem isso, opa, dá uma pensada, dá uma refletida, volta a cabeça de novo para os livros e te aplica um pouquinho mais, porque isso está dentro da nossa competência, compreender um fluxo de processo, né? E isso é o que vai te dar o diferencial. Então, por exemplo, olha o tamanho desse fluxo de produção de ácido sulfúrico. Claro que o engenheiro ambiental ele não vai precisar se ater, né, aos detalhes das operações unitária ou dos processos de transformação, mas no mínimo ele vai ter que compreender, né, com relação aos resíduos que estão sendo gerados, sejam eles atmosféricos, sejam eles sólidos, né, ou até mesmo líquidos. Então isso cabe, né, está dentro aí da missão então do engenheiro. Entender os impactos então que esses fluxos oriundos dessas atividades. Perdão, pessoal, mas aqui a gente vai falando, a boca vai secando. Então, dentro dessas atividades, né, industriais, não somente essas tem que estar no nosso core, né, na nossa competência, mas também o impacto que isso vai causar sobre o meio ambiente, sejam cidades, sejam lavouras. E aí eu gostei da colega que trabalha no Banrisul, então qual é o impacto de uma lavoura no meio ambiente? Então, alguns cuidados têm que ser tomados. E a gente sabe que, às vezes, as pessoas cometem erros, não são propositais, né, mas às vezes falta conhecimento, às vezes é o que nós chamamos de ignorância, né? A pessoa, ela ignora aquele assunto, ela não compreende, de fato, o que aquilo pode estar impactando no meio ambiente. Vocês, seres, né, que se desenvolveram, seres que estudaram e que têm essas habilidades, cabe a nós, então, entendermos melhor como isso está impactando, seja um efluente, uma dispersão uma dispersão em meio aquoso, uma dispersão atmosférica, ou até mesmo uma difusão, né, por solo, contaminação de lençol freático, ou até mesmo de água superficial. Então, dentro da engenharia, a quantificação ela tem que estar presente. Então, tu saber dimensão de vazão, dimensão de energia, dimensão de espaço. Então, tudo isso faz parte, né, em função das capacidades produtivas e poluições fixadas. Então, a gente tem uma atividade que a gente vai desenvolver, que a gente vai fixar uma poluição, vamos definir para que direção ela está e como que essa pluma vai, né, se dispersar, qual o impacto que isso vai causar na comunidade, a tantos metros da fonte emissora, né, num raio de tantos metros e num outro raio. Então, como é? Dá para fazer isso? Dá. Né? E cabe a nós, engenheiros, estarmos fazendo isso. Implantar fisicamente uma instalação que permita inibir a poluição, transformando o esquema gráfico de um diagrama num conjunto de peças e equipamentos que irá ocupar racionalmente um terreno. Então, também, nós, engenheiros, podemos projetar estações. Vocês são sanitaristas, né? Tratamentos de água, tratamentos de efluentes, né? Tratamento de emissões atmosféricas, tratamento, né, de solo. Então, tudo isso
entra dentro das nossas competências como engenheiro. Obviamente que o meio ambiente é fundamental, mas a gente tem que ter um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, a análise de custo é fundamental. Então, a gente avalia o impacto, mas esse impacto ele pode ser, então, minimizado de que forma? Qual é o custo que isso vai dar? Ou seja, a gente tem que, muitas vezes, diminuir o lucro, mas fazer a coisa ambientalmente correta, atendendo a legislação, né, atendendo, né, as diretrizes, né, do município, as diretrizes do Estado, quiçá, né, da federação. Então, faz parte da nossa missão como engenheiro, né? Outra é o seguinte, não é porque tu é engenheiro, tu não sabe operar. Tu tem que dar o exemplo, né? Ou seja, qualquer responsabilidade que tu tiver, tu vai sim estar assumindo uma responsabilidade que é algo muito pesado, é algo que precisa ser valorizado, só que essa responsabilidade também passa por entender o que os teus funcionários, entre aspas, estão praticando, né? E daí não adianta os caras estarem fazendo errado e tu não saber que eles estão fazendo errado. Quando tu é um engenheiro, tu tens que, é que nem um pai, né? Vamos falar o pai e o filho, né? Então, assim, não quer dizer que o pai saiba tudo, mas o pai tem que saber orientar o filho, né? E a gente enxerga o engenheiro como uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa, né, que ganha proporcional à responsabilidade, mas essa responsabilidade ela vem junto com uma série de competências que nós, docentes, né, ao longo da formação de vocês, temos que ir trabalhando. Por isso que mudou também essa questão da nossa metodologia. Além de a gente estar apresentando a teoria, nós precisamos testar, a gente precisa avaliar qual a habilidade de vocês para estar realizando aquilo, qual é a atitude que vocês estão tendo, né? Qual é o comprometimento que vocês... não vale nota, não faz. Não, a gente não está preocupado em o valer nota, mas a gente está preocupado em se tu, de fato, entendeu e vai conseguir depois, né, saber ser, né? Como é que tu vai ser um engenheiro se tu não teve atitude no momento que deveria ter para fazer as atividades, para questionar o professor, né, para ter as habilidades necessárias para adquirir o conhecimento, né, para poder estar competente para realizar uma atividade. Então, o partir a planta, no meu ponto de vista, e do Luiz de Almeida Alves, é a função do engenheiro, sim, saber operar, né? E partir e parar plantas, né? Conduzir o trabalho. Outra coisa que a gente nós não nos damos conta, né? Da mesma forma como o Francisco mesmo falou ali, e é muito comum o cara da área de segurança do trabalho, eles acham que o cara não faz o suficiente, né? E daí eles dão a área de meio ambiente para ele cuidar também, né? Claro, tem uma certa similaridade, cuidar do meio ambiente, né? De uma certa forma é cuidar do espaço, né? E do impacto que aquela atividade laboral está causando no meio ambiente, né? Então, de uma certa forma, tem uma correlação, mas muitas vezes a gente, engenheiro, a gente estuda pouca gestão, mas nós, quando formos contratados, tu vai gerir pessoas, tu vai gerir projetos, tu vai ser uma pessoa diferenciada frente à equipe. Então, conduzir o trabalho, fazer a gestão ambiental desse diagrama implantado e já estabilizado está dentro, então, da nossa competência. Mas é aquilo, né, pessoal? Nada adianta, né, vocês terem todas essas competências se vocês não puderem exercer a profissão de vocês.
E o exercício ele vem a partir do que a universidade ela vai te dar o diploma, né? O diploma apresentando que fulano de tal cursou tais disciplinas, cumpriu uma carga horária tal, e com essa carga horária tal dessas disciplinas, ele então recebe o bacharelado em engenharia, uma licenciatura, ou seja, ele recebe, né, ele é titulado, então, como um digamos assim, um profissional, entre aspas. Por que entre aspas? Porque o exercício da profissão vai vir a partir dos conselhos. Então, o conselho é uma entidade federal, claro que a gente tem os conselhos, né, regionais, mas nós, como engenheiros ambientais, a gente pode ter tanto o registro no Conselho Regional de Química, onde a gente vai ter todas essas atribuições. Essas atribuições, elas estão atreladas com a tua formação, com as disciplinas que tu cursou, e também tu pode te cadastrar, ou tu pode, então, fazer parte do CREA. Mas para que pagar 2 conselhos? Bom, tem coisas que é mais fácil num, tem coisas que é mais fácil no outro. Tem empresas que tu vai atender, que é uma empresa fiscalizada pelo CRQ, porque é uma indústria química, é uma indústria que trabalha com produtos químicos e, de uma certa forma, ela é visitada, ela é fiscalizada pelo Conselho Regional de Química. Já tem outras que são pelo CREA, né? Então, dependendo da situação, tu vai para o que for mais fácil para o cliente. Então, eu, por exemplo, todo ano eu faço esse investimento. Eu pago tanto um quanto pago o outro. E executo todas as minhas atividades ao longo do ano, emitindo tanto AFTs quanto ARTs. Então, são esses documentos, essas anotações de responsabilidade, que vão nos trazer, então, um ganho, né? Mas quem é que vai te dizer que, de fato, tu é um profissional habilitado? São esses conselhos, né? O simplesmente ter o diploma, ele não valida, né? Frente ao mercado de trabalho, ele não valida a tua função. Por exemplo, tu tem que fazer um processo de licenciamento ambiental, tu tem que emitir um laudo. Todos esses órgãos, eles pedem, os órgãos ambientais pedem que tu anexe a ART ou a AFT, certo? Mas é onde entra a simulação de sistemas ambientais. Como é que isso vai fazer parte, então, do meu dia a dia? Bom, vou passar um videozinho. Esse vídeo tem o link, vocês podem depois assistir com calma, mas ele é um vídeo mudo, tá? Ele não tem som. Então, vocês não estão ouvindo nada porque não tem som. Então, ele fala a história do colapso da ponte de Tacoma, né? E fala os dados, esse foi em 1940. De julho a novembro ela durou. Demorou 2 anos para ser construída, né? E isso era numa época que simplesmente as pessoas construíam, faziam seus projetos e faziam a execução, funcionários trabalhando, né? Com bastante segurança, né? A inauguração da ponte, um dia célebre, né? Uma ponte estanhada, muito bonita, 1940. Mas, né, quando os engenheiros, né, fizeram, eles não perceberam da tal vibração causada pela ressonância, né, que o vento poderia estar promovendo, então, na ponte. Então, começou o vento a atuar
e ela então começou a se movimentar. E esses movimentos foram se repetindo, e a frequência com que isso começou a acontecer, né, começou a aumentar, e a gente percebe que existe, né, um movimento ondulatório, onde, obviamente, isso veio a partir, então, de um fenômeno natural, mas que, por A ou B, ninguém tinha se dado conta que poderia, né, estar acontecendo isso. Então, é a pessoa se equilibrando ali no meio, e a ponte trabalhando, até que tinha uma boa resistência, né? Olha só. Isso é impressionante. Um cara que se desafiou, tentou passar de carro, mas vocês me ouvem bem aí, pessoal? Sim, tudo certo. Sim. E a vibração firme e forte, né? O cara tentando vir com o carro lá. E aí, obviamente, que o vento permanecia, mas daí ela começou a ficar cada vez mais intensa, né? A oscilação. Até que a ponte não aguenta, né? Onde o colapso, e aí tem então a ruptura. E aí a gente elimina a ressonância. A ponte, claro, foi uma catástrofe, né? Teve todo um impacto ambiental, né, também, mas é algo que não se esperava, né? É algo que foi bem problemático, mas que com talvez um programa de computador, talvez um estudo mais detalhado, né, do que está sendo feito, pudesse ser evitado. Nós, por exemplo, vamos falar, né, mais lá na frente sobre questões de Mariana, né, de como aconteceu, do quanto poderia ter sido previsto, né, o que aconteceu. Então, tem o link aí, depois vocês podem assistir com mais calma. Thomas Edison, né, diz o seguinte, vocês conhecem o Thomas Edison, né? Então, o Thomas Edison foi um grande, né, prático, uma pessoa que realizou muitos experimentos, né, e patenteou fez muitas patentes de produtos, de processos, um cara da área da elétrica, né, mas ele diz o seguinte, ó, eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Então, ele era uma pessoa que experimentava e fazia, e errava, e fazia, e errava, e mudava. Obviamente, certo, usava método científico, né? Isso nós estamos falando do século XIX, né? Que são pessoas que, né, digamos assim, introduziram a ciência, tornaram a ciência, né, e ajudaram a evolução do que nós temos hoje. Então, o professor Sec, né, ele é aqui da URGS, ele tem um material, que é um material que o professor disponibilizou para vocês, material 1, se eu não me engano, é um livro, ele é muito voltado à engenharia química, tá? A gente não vai usar ele de cabo a rabo, mas tem uma parte inicial que é muito importante para nós, e ele fala o seguinte, que a necessidade de contenção de despesas tem introduzido na indústria química, né, uma tendência para a realização de processos fortemente integrados. Então, isso é fato. A questão da integração por exemplo, eu tenho uma corrente quente, essa corrente quente precisa ser esfriada. Então, por que eu não uso essa corrente quente, né, que precisa ser esfriada, para aquecer uma corrente fria que precisa ser aquecida? Então, isso são exemplos de integração, né? Pô, eu tenho um resíduo, né? Esse resíduo tem uma qualidade X, uma qualidade de água X. Só que, para mim, por exemplo, estar aplicando essa água em tal equipamento,
eu não preciso estar utilizando uma água com uma qualidade maior, eu posso estar reaproveitando essa. Então, é nesse sentido que é citado. Então, para que esses processos, né, sejam, então, validados, a sua integração, essa validação, ou seja, o quanto efetivo ele pode ser, né, para esses processos, a validação da integridade do projeto e a sua operabilidade prática requerem a simulação de toda a planta com o uso de modelos, então, rigorosos. Assim, o interesse industrial em técnicas e pacotes computacionais para modelagem e simulação de processos tem crescido muito nesses últimos anos. Então, isso ele já escreveu em 1995. Então, isso evoluiu muito e a gente sabe disso. Hoje a gente, né, tem aí simulações, né, muito interessantes para exploração de petróleo, para processos industriais, para simulação de dispersões. Tudo no seu tempo a gente vai estar trabalhando, vai estar trazendo esses conceitos nas aulas de modelagem. Então, os fatores, né, que motivam esses pacotes, né, de modelagem são quais? São econômicos, né, a necessidade de melhoria de produção, análise de segurança e risco, redução da concentração das emissões atmosféricas, emissões químicas, líquidas, né, e a reprodutibilidade de produtos com alta qualidade. Então, tudo isso, tu pode, então, estar simulando, né, e estar entendendo quais parâmetros eu preciso estar controlando para que eu consiga estar tirando essa qualidade de produto. E se eu aumentar ou reduzir isso, qual o resultado que isso vai me dar? Na prática, eu posso fazer, né? Mas só que a prática vai envolver riscos, a prática pode envolver perdas. Se eu puder simular isso, será que eu não tenho um ganho? Pode ser que sim. E é isso que a gente vem propor através da modelagem. Daí tem aqui o chavão, né, que eu imaginei, né? Será que Thomas Edison diria isso? Se na minha época existissem computadores, talvez ele não fizesse as 10 mil práticas dele, talvez ele reduziria um pouquinho, por quê? Porque ele iria utilizar muito mais, né, a computação, muito mais os recursos para poder estar chegando onde ele gostaria. Então, deu para ter uma noção do que nós queremos com a modelagem, pessoal? Deu sim. Deu sim. E a nossa missão, então, na engenharia ambiental, não é focar em produto, mas é sim nos impactos que as atividades laborais ou qualquer tipo de atividade humana venha causar no meio ambiente. Então, depois vocês vão perceber que a gente, lá pelo programa, nós vamos falar dispersão de poluentes na água, dispersão de poluentes no ar e dispersão de poluentes no solo, ou como que uma certa contaminação pode percolar o solo e os impactos que isso pode causar no lençol freático ou na própria condição ambiental, né? Então, tudo isso faz parte, mas vamos começar a entender um pouquinho como é que isso se dá em termos matemáticos, né? Quando a gente vai, então, colocar na prática isso. Então, vamos pensar o seguinte: temos um tanque retangular aqui, que tem uma altura, né? Altura vezes a área, a base dele aqui, uma lateral vezes a outra, vai dar a área da base vezes a altura, vai te dar o volume, né? Aqui nós vamos ter uma vazão de saída, essa vazão de saída, ela vai ser monitorada, ou vai ser, digamos assim, oscilada conforme as características desta válvula, e aqui nós temos uma alimentação. Então, isso é a descrição de um processo. No caso, um processo físico, onde a gente quer o quê? Modelar, né, um tanque agitado com válvula na saída. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa, então, entender o que ele quer saber
dentro desse sistema. Então, qual é o problema? Deseja-se avaliar a variação do volume, o quanto que esse volume oscila, né? A vazão do tanque, ou seja, essa vazão de saída, que vai ser a resposta, né, do sistema frente à variação do quanto que entra de alimentação. Então, a análise que tu vai ter que fazer é quanto que esse Hzinho aqui, que automaticamente, mudando o H, vai mudar o volume, né? Então, quanto que esse H oscila conforme sai e conforme entra produto, né? E como é que a gente vai transformar isso matematicamente? Então, a gente visualizou o sistema, e matematicamente, bom, a gente vai ter que entender quais são as teorias que estão envolvidas. Então, uma das coisas é a conservação da massa. Na natureza nada se perde, na escrita tudo se transforma. Então, a gente não vai ter uma transformação ali, mas a gente vai ter uma quantidade de líquido que entra, menos uma quantidade que sai. Ou seja, o que sobra ou o que falta é o que se acumula dentro do tanque, que é o que nós temos nessa representação. Então, nós temos aqui a variação, então, da massa em função do tempo, nada mais vai ser do que o volume vezes a massa específica. Né? Por quê? Porque se eu sei o quanto de volume oscilou, através da massa específica da substância, eu consigo chegar na quantidade em quilos, ou seja, a massa de material. Concorda comigo? Eu posso chamar de massa específica ou eu também posso chamar de densidade. Agora, com relação à conservação da quantidade de movimento, né? Então, assim, aqui entra a questão da força da gravidade, onde nós vamos ter influência da pressão, né, e da viscosidade do líquido. Né? Então, o que acontece? À medida que essa altura aumenta, nós vamos ter maior pressão aqui embaixo. Então, há uma tendência de haver um fluxo maior. Se o líquido for mais viscoso, esse fluxo ele diminui. Né? Existe também a possibilidade de movimentos, né, de advecção, né, e tudo isso vai influenciar, então, na quantidade de movimento, que é o quanto que aquele fluido, então, vai estar se deslocando, massa específica, volume, né, em função do tempo. Então, um vetor, em que sentido isso vai ser transferido, qual é o fluxo que isso vai ter. E, por fim, a questão da conservação de energia, né? Que aqui a gente vai ter não vai ter aquecimento no sistema, mas, por exemplo, se tivesse oscilação de temperatura, pode afetar a viscosidade, pode afetar a massa específica, mas em si é levado em consideração o que, né, na conservação da energia. Nós vamos ter nada mais, nada menos do que uma energia, né, da movimentação, ou seja, nós vamos ter uma energia cinética envolvida aqui. Essa cinética, então, ela vai ser altamente afetada pela pressão do sistema, pela gravidade, né? Por quê? Porque um tanque cheio, ele tem uma energia em potencial acumulada. Então, quanto mais alto ele tiver, por exemplo, com a ação da gravidade, tu vai ter uma maior pressão se eu largo o líquido lá de cima até aqui embaixo. Então, dependendo do comprimento que esse duto vai estar da caixa. É que nem a gente pega um prédio, por exemplo. Os primeiros andares, tendo a caixa d'água lá em cima do prédio, os primeiros andares lá embaixo, eles têm uma boa pressão de água, né, que vem da caixa d'água, mas os apartamentos que ficam mais próximos da caixa, muitas vezes, eles vão precisar do quê? De uma bomba de
pressurização da rede. Por quê? Porque como ele está muito próximo da caixa, pode ser que a pressão, né, vai diminuir. Então, é isso que a gente avalia em termos da energia, né, do sistema. Bom, então, o que nós temos para levar de considerações? Então, a gente começa a entrar em alguns temas. Falamos de teoria, falamos das 3 teorias fundamentais: energia, massa e movimento. Vamos definir algumas considerações. Um deles é que vai ser um processo isotérmico, ou seja, a gente não vai avaliar a variação de energia, ou seja, o sistema vai ficar estável, vai ser uma mistura perfeita, então não vai ter movimentos de advecção, porque se tu tiver algo mais concentrado embaixo do que em cima, tu vai ter movimentos aleatórios dentro desse líquido. E aqui ele está dizendo que é uma mistura perfeita. E tu também está estabelecendo que a massa específica vai ser constante, ela não vai oscilar. Então, tu vai considerar. Então, considerações sempre são importantes quando a gente faz modelagem. O que tu considera é algo que tu não vai levar, né, adiante numa discussão mais técnica, mas tu vai dizer, não, eu considerei que não vai alterar a temperatura. Ah, mas e se mudar a temperatura? Bom, eu não avaliei se mudar a temperatura, porque eu estou considerando que a temperatura não vai mudar. E por último, que a vazão de saída ela é uma consequência do K da válvula. Então, o K da válvula é um dado comercial. Então, toda válvula que for comprar, ela vai ter um K. Né? Bom, o que entra em termos de equacionamento matemático? Nós vamos ter o balanço de material, que é o quê? Balanço material, que vai ser o que entra menos o que sai, é o que fica acumulado, que é a massa específica, a variação do volume em função do tempo. A dimensão, né, que nada mais vai ser o quê? A área vezes a altura, que vai me dar? O volume. E a hidrodinâmica, que é o quanto que esse fluido vai estar evoluindo, ou seja, quem é que vai, digamos, permitir com que o fluxo aconteça? Vai ser o K da bomba em função da altura, ou seja, quanto maior for a altura, essa altura vai afetar, então, o saída. Certo? Bom, agora, o que nós temos que checar do sistema? Né? Checar se o número de variáveis está adequado com o número de equações que eu defini para realizar os cálculos. Então, o que vai variar no meu sistema? A vazão de entrada, a vazão de saída, a massa específica, né, o volume, a área, a altura, o K e o T. Bom, tudo isso daqui são variáveis. Bom, nós definimos que para todas essas variáveis eu vou ter 3 equações. Bom, o que destas variáveis será constante? Massa específica, o K da válvula e a área do tanque. O resto vai sofrer variações. Bom, eu vou definir uma especificação, ou seja, eu vou querer saber no tempo 1 quais vão ser as alterações. Bom, a vazão de entrada eu vou definir como constante, porque a partir do momento que eu estabeleço uma vazão constante, isso é a minha força motriz. Por quê? Por que força motriz? Porque vai ser essa vazão que vai fazer com que a minha altura aumente ou diminua. Lembrando que se aumenta a altura, afeta, ou diminui, afeta a minha vazão de saída. Então, por isso, a força de alimentação, ou o fluxo de alimentação vai ser a minha força motriz. Bom, e o que eu preciso determinar? Bom, as determinações a gente já falou lá no início. Eu tenho que analisar a variação do volume, a altura, que é uma consequência, e a resposta do sistema, que é a vazão de saída. Então, é isso que eu preciso determinar. Então,
qual vai ser o grau de liberdade? O meu grau de liberdade tem que ser 0. Se ele não der 0, é porque eu tenho equação de mais ou variável a determinar de menos, ou vice-versa. Então, se eu tenho 3 equações e eu tenho 3 variáveis a determinar, o meu grau de liberdade é 0. Então, outra coisa que a gente precisa checar são as unidades. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma unidade de tempo em segundos, mas a minha vazão eu determino ela em horas. Não pode. Eu determino o meu volume em litros, porém, o cálculo está todo em metro cúbico. Então, eu preciso checar a consistência das minhas unidades. Então, vazão vai ser quilo-segundo, massa específica quilo metro cúbico, volume metro cúbico, área metro quadrado, altura metro, o K da válvula e o tempo em segundos. Ou seja, a consistência nas unidades com relação às variáveis, sim. Não poderia estar quilo aqui e grama aqui, não poderia estar metro aqui e milímetro aqui, não poderia estar segundo aqui e hora aqui. Correto? Então, feito isso, eu parto para a solução desejada. Então, essa solução desejada, eu vou inserir essas informações, então, no computador, que pode ser um Excel, pode ser um Enso, né? E isso aqui vai, então, executar para mim uma projeção do que vai acontecer em função do tempo. E daí a gente pode, né, obviamente, ter um dado calculado versus um dado experimental. Então, por exemplo, no tempo 1, o dado experimental foi tal valor. E o dado calculado foi um valor um pouquinho diferente. Mas foi um valor. E daí tu vai encontrando no tempo 1, um valor de um foi do outro, no tempo 2, no tempo 3, 4, 5, até o tempo limite de análise do teu processo. Então, eu vou ter uma série de pontos. E daí eu determino o R quadrado. Ou seja, quanto mais próximo de 1 for o meu R quadrado, mais próximo foi a minha solução calculada frente ao processo experimental avaliado. Então, é isso que nós vamos fazer ao longo desse semestre. Nós precisamos, então, avaliar sistemas, resultados obtidos no computador e compará-los com dados reais. Então, por exemplo, se alguém te contratar, eu tenho uma geração tal de emissões, que eu fiz uma análise, só que a legislação me diz que a concentração no limite da fábrica tem que ser X. Bom, na minha chaminé está saindo Y. Para mim chegar naquele valor X, ou eu monto uma estação de monitoramento a 50 metros da chaminé e fico fazendo análises, ou eu utilizo um software que aplique modelagem e me diga, olha, a probabilidade, obviamente, vai apresentar um certo erro, mas é que a concentração atenda. Bom, isso eu projetei, ok? Não, o método foi validado? Foi validado. Então, valeu. Não, o método não foi validado. Bom, tudo bem, tu me disse que não tem. Então, valida para mim, para que eu possa, então, confirmar, de fato, que a emissão, ela bate. Então, e a gente começa a entrar também na área da estatística, mas o modelo, ele pode te ajudar a errar menos. Então, eu sei, vou te dar um exemplo, uma dispersão, DQO, né, tu, num órgão ambiental, precisa definir, eu sei que tem a legislação para isso, mas como é que se chegou àqueles limites de DQO 350? Quanto maior a vazão do rio, quanto maior a vazão do efluente, muda os valores de DQO e DBO. Como é que se chegou a esses valores?
Então, existe uma modelagem por detrás disso. Obviamente que essa modelagem ela teve que ter sido validada, né? E a validação mostra que se eu usar esse modelo matemático, eu vou ter um erro, mas o meu erro está dentro de uma validação, que é o que esse tipo de gráfico nos mostra. Muito bem. Então, pessoal, agora, ó, passei aí uns 7 minutinhos do horário. O que que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar, então, esse material 1. Tá? Tá todo mundo aí? Vou fazer mais uma chamada. Sim. Tá, que vocês estão aí. Estamos vivos ainda. Eita! Nada ainda, Edu. Tá, isso aí, fiquem bem tranquilos, tá? Bem tranquilos. Estou fazendo as chamadinhas aí. Bom, então assim, ó, o que que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar, estão enxergando minha tela. Vão lá, baixa o material 1. Aqui, ó, lá em cima. Aqui, aula 1. Então, ó, baixa esse material 1. Faz a leitura do material 1. Certo? Ó, faz a leitura, aqui explica alguns softwares utilizados. Esse aqui é o software que você tem que baixar, ó. Entra aqui, ó. Entra lá, ó, já direciona. Daí, ó, você tem que baixar esse cara aqui, ó. Ó, aqui explica como é que ele funciona, tudo direitinho, ó. E aí tu faz aqui o download, ó. No caso, tem aqui, ó, as especificações dos computadores, ó. No caso, eu não vou conseguir fazer o download, por quê? Porque eu já tenho, né, o íconezinho que vai aparecer para vocês. É esse daqui, ó. Ó, esse daqui, ó. Certo? Então, vocês acessem aí o material, deem uma lida. Esse aqui também é o material do SEC, tá? Esse aqui é o livro que a gente está usando. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a leitura e vão baixar o Enso. E daqui a pouco eu explico para vocês como é que é o TDE, ok? Então, aí tem até as 9 para vocês, para mim passar o TDE, daí vocês façam o intervalo de vocês e o professor vai ficar aqui monitorando vocês o tempo todo, tá bom? Vou desligar meu áudio aqui, mas eu estou aqui com vocês. Vou parar a gravação também.